E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que um monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Eu quero falar nessa manhã sobre os 3 segredos de um exército. Quando a gente olha para esse texto de 2 Reis, no capítulo 6, a gente se depara com a escola de profetas no versículo 1. Homens que eram marcados pelos ensinos do moço que também ouviu outro homem de Deus. Porque para todo homem que Deus levanta, tem sempre outro homem que Deus usou para levantá-lo. A Bíblia diz que Deus usou Moisés para Josué. A Bíblia diz que Deus usou Paulo para Timóteo, Tito, Onésimo. E a Bíblia diz que Deus usou seu filho Jesus para levantar Pedro e todos os discípulos. E não só isso, mas a igreja na face da terra. Porque para todo homem que Deus levanta, tem sempre outro homem para levantá-lo também. A Bíblia diz que o povo, os profetas, que estavam junto com Eliseu no capítulo 6, versículo 1, eles estavam em um ambiente pequeno. E eles se disponibilizam, eles não esperam o seu líder mandar. Eles quem decide, o lugar é pequeno, o lugar é improvável para a gente, não tem mais espaço. E a Bíblia diz que quando eles se levantam, eles olham para Eliseu sem esperar o seu líder mandar. Porque servo não precisa esperar a ordem do seu senhor para fazer alguma coisa. Um trabalhador na obra ou no trabalho não precisa. O tempo inteiro o seu senhor está mandando nele para que ele faça. Porque servo que é servo sabe o seu trabalho. Servo que é servo sabe aquilo que está na sua mão para cumprir com toda a responsabilidade. Eles se levantam e vão até a beira do Jordão. Diz a Bíblia que eles olham para Eliseu e um deles, dentre aquela multidão, olham para Eliseu e dizem: o Senhor vai conosco. Por quê? Porque não dá para trabalhar no Jordão sem ter a presença de Deus na vida. Os homens entendem, nos ensinam nessa manhã, que tudo que a gente possa fazer na face da terra tem que ter o aval da presença de Deus na nossa vida. Se for para trabalhar, trabalhe, mas trabalhe com a presença de Deus na vida. Se for para dirigir, dirija, mas dirija com a presença de Deus na vida. É por isso que o velho Moisés, ele disse no Êxodo, capítulo de número 33, versículo 14 ao 15, ele disse: nós não sairemos daqui se não for com a tua presença. O próprio Davi, quando pecou com Betseba num ato de adultério e assassinato, ele entende depois que se arrepende. No Salmo 51 ele abre a boca e diz: Senhor, não retires de mim o teu espírito, a tua presença, porque é melhor ir para o Jordão com a presença do que estar na bonança sem a presença. Eles vão com a presença de Deus para a beira do Jordão, porque não é a habilidade de trabalhar que vai fazer, é a presença que faz, é a graça que faz. Eles vão para a beira do Jordão porque eles nos ensinam que o ambiente é pequeno, mas se a gente trabalhar, o ambiente avança e prospera. Eles vão para a beira do Jordão, mas não descredibiliza quem deu a mão para eles, quem estendeu a mão para eles. Eles vão para a beira do Jordão, mas eles querem carregar a presença de Deus, seja na rua, seja no trabalho, seja na faculdade. A presença de Deus deve ser prioridade na nossa vida. Eles vão para a beira do Jordão e começam a trabalhar. A Bíblia diz que um daqueles trabalhadores percebe que o machado começa a cair nas águas.
E diz a Bíblia que quando eles percebem que o machado caiu nas águas, chamam Eliseu. Por quê? Eles estavam trabalhando na obra, só que a Bíblia diz que o machado caiu nas águas. O que eu aprendo com Deus é simples, mas é direto do trono dele. Tem gente que trabalha na obra, tem gente que prega na obra, tem gente que até canta na obra, mas está cantando, está pregando, está fazendo com o machado frouxo. E precisa, antes que o machado caia nas águas, parar 1 minuto ou 5 minutos antes e entender que o que está fazendo, mas está fazendo com o machado frouxo. Se for preciso, pare nesta manhã e refaça, aperte o machado da direita e na esquerda, mas não faça com o machado frouxo. Diz a Bíblia que eles mostram, pastor Edmilson, onde estava o ferro que caiu nas águas. Lembra de quando em Gênesis 3 a Bíblia diz que Adão e Eva recebem a presença de Deus no Éden, e é Deus quem pergunta: onde tu está, Adão? Porque quando Adão mostra de fato onde ele caiu, não é ambiente de vergonha, é Deus dando oportunidade para ele. Alguém bradou naquele cenário e disse: ah, meu Senhor, o machado era emprestado. Pois é, não adianta cantar com machado frouxo, não adianta pregar com machado frouxo, não adianta reger com machado frouxo. Se o machado é emprestado, e nós nestas últimas horas do arrebatamento da igreja se cumprir na face da terra, nós temos que fazer, e fazer com verdade, aquilo que Deus concebeu em confiança na nossa mão. Se for para pregar, aperte o machado, mas não prega com o machado frouxo. Se for para cantar, cante, mas aperte o machado, mas não cante com o machado frouxo. A Bíblia diz que aquele machado flutua. Por quê? Porque eles agora chamam Eliseu, e Eliseu dá a oportunidade da obra continuar, porque Eliseu nos ensina o fato de revelar aonde o machado caiu. Não é final de morte, é propósito de vida. Diz a Bíblia que quando aquele cenário do Jordão se encerra, houve um desejo no coração do rei da Síria. Este homem é Ben-Hadad. Ben-Hadad se preocupava, pastor Edmilson, não com o rei de Israel. O que tirava, Laura, o sono do rei da Síria não eram as ordens que saíam do trono de Israel, era quem estava profetizando em Israel. Ou seja, um homem comum, mas com altar e caráter na vida, incomodou um rei do outro lado. O profeta Eliseu era quem preocupava a mente do rei da Síria. O problema do rei da Síria não era interno dentro do palácio dele, era externo, fora do palácio dele. Diz a Bíblia que agora um homem chamado Eliseu, que o próprio Deus falou para Elias antes de ser arrebatado: vai neste cenário, porque lá tem um moço, eu quero que você unja ele. Eliseu estava arando o boi, cuidando da terra. É este Eliseu que quando morrer, vão jogar um morto no seu sepulcro, e a unção dos ossos na vida do profeta vai fazer o morto voltar a ter vida. É este Eliseu aqui, que tem uma intimidade do Velho Testamento. Eu sei que não se compara a intimidade do velho Moisés, mas Eliseu é marcado pela beira do Jordão, que foi lá na beira do Jordão que ele viu Elias sendo arrebatado, e ele olhou para Elias antes de subir na carruagem de fogo, e ele disse: eu quero a porção dobrada que está na tua vida. Ou seja, se você prega, eu quero pregar 2 vezes mais do que você. Se você canta, eu quero pregar 2 vezes mais do que você. Se você ama a Deus, eu quero amar duplicadamente mais vezes a Deus do que você. Eliseu recebe isso, a porção é derramada, e diz a Bíblia que enquanto para Israel Eliseu era uma bênção, para a Síria Eliseu era uma ameaça. É por isso que eu preciso abrir um parênteses nessa manhã e falar isso aqui com verdade. Para alguns lá fora, você é uma ameaça.
E enquanto aqui dentro você para nós é uma bênção, porque a unção que você carrega não só vai atrair admiradores, como também vai atrair inimigos. John Wesley já dizia: se você não quer ter inimigo, não pregue a verdade, não seja fiel. Mas enquanto a unção estiver derramada na minha vida, vou atrair pessoas que gostam de mim, e vou atrair também pessoas que não gostam de mim. E aqui já está a primeira lição. O fato de algumas pessoas dizer que não gosta da sua cara, não suporta o seu jeitinho, não aguenta quando você canta ou quando você anda, não é o fato do seu andar, não é o fato do seu vestir, é a unção que Deus derramou na sua vida, que está incomodando alguém fora do ambiente que você é amado e que você é amada. Enquanto para Israel Eliseu era uma bênção, para a Síria diz a Bíblia que ele era uma ameaça, era uma preocupação na mente do rei Ben-Hadad. Mas é aqui que agora Ben-Hadad vai mandar prender a Eliseu. Mas todas as investidas que o rei tenta fazer contra Eliseu se frustram. Não por causa do rei de Israel, mas por causa do profeta que Deus tem em Israel. Pois quem recebe da mão de rei, recebe coisa da terra. Agora quem recebe da mão de profeta, recebe coisa do céu. Me prove, Elias, eu vou provar na Bíblia. 2 Reis capítulo 4 versículo 7. A viúva perdeu o esposo e ela vai até o Eliseu e diz: o seu servo morreu. Ele era mordomo do rei, mas ele era servo de profeta. E é melhor ser servo de profeta do que ser mordomo de rei, porque o rei não pode, pastor Edmilson, ressuscitar. O rei não pode trazer vida. Agora eu vejo na Bíblia profeta olhar para morto e dizer: levanta. Não porque profeta tem poder, mas porque há uma graça de Deus na vida de quem Deus levanta. Deixa eu abrir um parêntese. Não toque em quem Deus levanta, porque quem Deus levanta, Ele também derrama autoridade sobre a vida de quem Ele levanta. Alguém olhou para Elias e disse: vamos matar Elias. No monte, Elias olhou e disse: Deus, abre os céus e derrama fogo nessa galera aqui agora. Eu quero ver quem é maior, é rei ou é o profeta que Deus levanta? O próprio Jesus olhou para João, o Batista, e disse: na cidade, aqui em toda a terra, eu sou grande, eu prego, mas como homem nascido de mulher, não há ninguém maior do que o profeta João o Batista. Então dá para você entender que não dá para rasgar a vida de pessoas que Deus levanta, não dá para criticar quem Deus levanta, porque quem Deus levanta está debaixo de uma promessa e está debaixo de uma autoridade. Os reis dão coisa da terra, mas Deus é especialista para dar coisas do céu. Os reis dão presente de baixo, mas Deus é Deus que ainda presenteia com as coisas do céu. Ele era mordomo do rei, mas ele era servo de Eliseu. Mateus capítulo 14 versículo 16. Você se lembra de quando Herodias ouve o rei dizendo: eu dou tudo o que tu quiser do meu reino, até a metade do meu reino eu te dou. O rei olha para ela olha para o rei e diz: não, eu não quero nada de ouro, não quero nada de prata, porque eu tenho já abundantemente, mas eu quero só uma coisa. Pede. Eu quero a cabeça de João Batista. Pastor Edmilson, um profeta incomoda uma nação. É por isso que John Wesley, quando ele está lá no livro dos heróis da fé, a rainha da Inglaterra disse: eu prefiro um míssil caído no meu palácio do que a oração de John Wesley. Um profeta incomoda um cenário e uma geração caótica. É por isso que Abacuque sozinho subiu para a torre de vigia e disse: Deus, até quando? Eu vou gritar e o Senhor não me ouve. Até quando? Eu vou falar e o Senhor não me escuta. Até quando? E foi falando, foi perguntando, até que Deus falou. E até que Abacuque entendeu
Deus, essa causa não pode ficar perdida. Aviva a tua obra. Enquanto um profeta se levanta, uma nação está sendo movida. Eu vou liberar uma palavra de Deus aqui. Enquanto tiver profeta na cidade do Rio Largo, a cidade não será devastada pelas trevas, pela droga, pelo tráfico, pela prostituição. Eu vou repetir: enquanto tiver profeta de Deus dentro desta cidade, a droga não vai matar a minha geração. Meninos de 15, de 12, de 17 anos não vai servir de vítima para Satanás. Enquanto tiver profeta, tem livramento dentro da cidade. Enquanto tiver profeta, ainda tem sustento no meio da casa. Enquanto tiver profeta, Deus ainda dá ordem: feche a sepultura, acabe com o sepultamento, feche o cemitério, porque tem profeta dentro da casa. 2 Reis capítulo 5 versículo 9 ao 11. A menina ou alguém olha para Naamã e diz: vai até o meu senhor Eliseu, porque tu vais ser curado. Ele escreve uma carta, e diz a Bíblia que agora Eliseu erra o endereço, Laura, e vai até a casa do rei. Isso é incrível. Quando chega lá, o rei recebe a carta, chora, fica amargurado e não pode fazer nada. Só que Eliseu se levanta, e enquanto o rei não pode fazer, porque aquilo que é limitado até o rei pegar a caneta e escrever, aí é Deus que resolve. É por isso que Gabriel olhou para Maria e disse: porque para Deus nada é impossível. Os reis não resolvem, mas eu resolvo. O rei não abre porta, mas eu abro. O rei não ressuscita, mas eu ressuscito. O rei não cura do câncer, mas eu curo, eu arranco o tumor. O rei não entra nos IMLs, mas eu entro e ainda ressuscito quem está morto depois de 4 dias. Vem, manda ele vir na minha casa. Naamã chega. Porque homem que Deus levanta está debaixo de uma promessa, está debaixo de uma palavra. Porque melhor do que ter reis em tronos é saber que tem profeta na casa. Porque o problema do rei da Síria não era que lá tinha rei, era que lá tinha um profeta. Eu vou repetir: melhor do que saber que tem reis no trono é saber que tem profeta na casa. Lembra do que Jesus falou dentro de Nazaré, dentro de Samaria, dentro da Galileia, melhor dizendo. E ele disse: não há profeta sem honra, senão na sua própria terra. O que Jesus está falando não é que o profeta não tenha honra, ele tem honra. O problema é que a gente ama mais valorizar quem está vindo de fora. Porque quem está vindo de fora, aparentemente para alguns, tem mais do que estão dentro. Só que os que estão dentro também estão debaixo de uma palavra, e também estão debaixo de uma promessa. Os que estão vindo de fora, aparentemente, eles vêm tomados pelo Espírito, mas os que estão dentro também são tomados pela presença do Espírito. Por quê? Porque o mesmo Deus que usa profeta de fora é o mesmo Deus que também usa profeta de dentro da casa. Mas eu só gosto de pregador e cantor que vem de fora. Mas tem pregador e tem cantor que Deus usa com força dentro da casa. Mas eu só gosto de quem vem de fora. Mas dentro também tem gente que tem caráter, que está fora de pecado, tem caráter que está fora de conversa, tem caráter que está fora de adultério. Quem está dentro da casa? Alguém olhou e disse em 1 Samuel capítulo 16 e disse: não há ninguém mais. Deus conhece quem está sendo rejeitado na casa. Ele olhou e disse: Jessé, está faltando moço aqui, tá faltando menor. Ele está cuidando de ovelha, só serve para isso. Então pode mandar chamar, porque eu não vou. Deus poderia ou não ungir Davi lá no campo? Poderia. Então por que Deus não foi levantar o profeta Samuel para ir para o campo ungir? Porque o lugar de
de desonra para Davi vai ser o lugar de honra de Deus na vida de Davi. Enquanto estão querendo de fora para dentro, Deus está dizendo: tem gente de dentro que pode ser responsável para fazer a diferença. Alguém que vem de fora você não conhece, mas o que importa é o profeta de dentro. Alguém não valoriza o brilho, o cantar, o pregar, mas Deus conhece quem está dentro. Quem está dentro tem caráter, quem está dentro é fiel, quem está dentro ainda está cheio da presença do Espírito. Ainda tem profeta dentro da casa. Eu não sei se você pode aí no chat comentar isso, mas se você pode, comente: ainda tem profeta de Deus dentro da casa. Ninguém conhece as dores, mas ele está de joelho dobrado. Ninguém conhece a guerra dela, mas ela está jejuando, buscando e pedindo para Deus se levantar. Ainda tem profeta dentro da casa. O que incomoda o rei não é o perigo do rei de Israel, é o profeta da casa. Havia um desejo no coração do rei da Síria, que era acabar com o profeta, era matá-lo, prenderam, aniquilá-lo. Mas só que para prender Elias, Acabe mandou 150 homens. Mas como Eliseu não é igual a Elias mais, Eliseu tinha porção de Elias. Eliseu agora não recebe 150 homens, ele recebe 300 homens aproximadamente para lhe prender. Até porque Eliseu tinha porção dobrada sobre ele. E eu sinto de Deus para falar isso. A Bíblia diz que o rei da Síria levanta os homens à noite para atacar. Porque a palavra noite significa tropeço, embaraço, maldade. E eu vou provar, é a noite. É a noite que as pessoas gostam de fazer obras de macumbaria. É a noite que são realizados projetos em mesas para acabar e matar com pessoas. É a noite que o diabo ama atacar. Só que enquanto o diabo ama atacar de noite, Deus ama trabalhar também de noite. Vou repetir: enquanto Satanás ama fazer as suas artimanhas à noite, como ajudou o sistema através de Judas, indo para uma reunião à noite, conforme Mateus 26, para trair Jesus, Deus ama também trabalhar no período da noite. Porque foi a noite que Deus desceu no Éden, foi a noite que ele visitou Abraão, foi a noite que ele mudou o nome de Jacó para Israel, foi a noite que ele abriu o mar vermelho e 3,5 milhões de pessoas passou a pé enxuto, e Miriam cantou do outro lado dizendo que só o Senhor, Ele é Deus. Foi a noite que Sansão quebrou os portões de Gaza e trouxe nas suas costas. Foi a noite que Deus enviou um anjo e fechou a boca do leão. Foi a noite que Jesus ressuscitou e os anjos cantaram naquela noite fria dizendo: hoje na cidade de Davi vos nasceu o Senhor, o Salvador. Foi a noite que Nicodemos se encontrou com Jesus e ele disse que era necessário nascer da água e do Espírito para entrar no reino dos céus. Foi a noite que Eutico caiu do terceiro andar morto e Paulo abraçou e Jesus o ressuscitou. Foi a noite que Paulo e Silas cantaram e oraram, o cárcere se abalou, as correntes se quebraram, porque enquanto Satanás ataca de noite, Deus também trabalha pela noite. Foi a noite que Daniel, no capítulo 2 do seu livro, abriu a boca pela madrugada para ter a interpretação do sonho de Nabucodonosor. Ele gritou, pastor Edmilson, na noite: Deus terrível, que conhece as estações, remove reis, estabelece reis, tu conheces o oculto e o escondido. Foi na noite que também em Mateus 25 ouviu-se um clamor, e o clamor dizia: aí vem o noivo. Foi a noite que Jó levantava um altar e orava pelos
seus filhos e pela sua família. Enquanto o diabo tenta fazer desastre, atrocidades, o Espírito de Deus nesta manhã está dizendo para alguém: enquanto o diabo está atacando na noite, eu estou dando livramento também de noite. Porque Elias, porque Davi e Moisés escreveu o Salmo 91 dizendo, o versículo de número 5: não temerei o espanto noturno, nem a seta que voe de dia, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu estou debaixo da sombra do Onipotente. É pela noite que eu busco a Deus e medito na sua presença. Salmo de número 74, versículo 16: o dia é teu, a noite também é tua. Deus está dando o livramento de dia e de noite, de dia e de noite. Pastor Edmilson, tem guerra que a gente não vê, porque os nossos olhos carnais ainda não conseguem ver. Imagine os demônios que estão rodeando essa igreja agora. Você que está me assistindo, imagine os dardos de Satanás. Mas o Deus que viu você dormindo de noite enviou o anjo, Laura, com espada desembanhada de fogo, para nos dar livramento de dia e nos dar livramento à noite. Eu estou sentindo Deus aqui. Enquanto você descansa de noite, tem livramento de Deus sendo liberado para a tua família. Atos capítulo 12, a Bíblia diz que Pedro está preso na prisão. 16 soldados, 4 quartenos de soldado, e a igreja orando, e Deus mandando um anjo. Porque enquanto Deus trabalha, quem confia em Deus não se desespera, descansa. Eu vou falar isso aqui até você que está do outro lado entender. Enquanto Deus trabalhava de noite, você descansava debaixo da sombra do Onipotente. Agora, o rei da Síria, no versículo de número 1 do capítulo de número 6, versículo de número 8, o rei da Síria foi contra Israel e consultou com os seus servos, dizendo: em tal lugar acampem o meu acampamento. Olha, isso é incrível. Ele diz em tal lugar. Ele não está revelando o lugar. Só que o primeiro segredo de um exército, eu aprendi isso com Deus, não é ter lança, pastor Edmilson, não é ter espada, porque todo exército tem lança, todo exército tem escudo, todo exército tem couraça, todo exército tem capacete. Só que o primeiro segredo de um exército não é ter capacete, não é ter lança, não é ter escudo, não é ter sapato, não é ter nada. O que é? O primeiro segredo é ter Deus vendo tudo. Porque a Bíblia diz no versículo de número 8 que eles disseram em tal lugar, ou seja, usaram a estratégia da terra. E Deus ouviu a estratégia deles. E a prova que Deus ouviu é que, eu já falei isso aqui outra vez, estava Miriam e Arão falando mal de Moisés, ou fofocando de Moisés, e Deus ouviu. Deus desceu, falou com Miriam e Arão: tu vai ficar leprosa, e Arão, contigo no último fôlego da tua vida eu trato contigo. Porque para um eu dou visões, para outro eu dou profecias e revelações. E Moisés, eu falo é boca a boca, cara a cara. Porque quem não conhece a intimidade com quem eu levanto, também não tem autoridade de apontar quem eu levanto. Você pode até não gostar do jeito que alguém prega, mas foi Deus que levantou ela. Você não sabe as lutas que ela enfrenta para cantar na igreja, os traumas ferrenhos, interno e externo, mas é Deus quem levanta. Você não sabe o porquê o projeto está aparentemente crescendo, mas quem deu o sustento foi Deus, porque é Deus quem levanta. Deus ouviu a estratégia do rei. Em tal lugar. O que eu acho incrível é que ele não dá o lugar. Só que existem 3 atributos em Deus. Primeiro, onisciente, conhecedor do pensamento e do coração do homem. Segundo, onipresente,
Ele está em todo ambiente, em qualquer momento, em qualquer lugar. Onipotente, Ele é poderoso para desfazer todas as obras de Satanás. Enquanto eles faziam artimanhas e as suas estratégias da terra, Deus ouviu. Versículo 9: mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Olha, pastor Edmilson, isso é incrível. Eu não vejo Deus dialogando no texto com Eliseu. Eu não vejo Deus chegando e dizendo: Eliseu, é desse jeito, é dessa maneira. Até porque Eliseu me ensina que quem tem comunhão com Deus não precisa estar mostrando no Instagram que tem comunhão com Deus. Eliseu não posta na rede social: Deus acabou de falar comigo. Eliseu não precisa ir lá no grupinho do WhatsApp da igreja: Deus falou que vai fazer isso. Não, quem tem comunhão com Deus não se amostra. Quem tem comunhão com Deus vive comunhão com Deus e não precisa colocar em outdoor o quanto ora, o quanto faz. Eu achei lindo o que o pastor Edmilson falou aqui. Orei pouco, mas não orei para mostrar que oro, porque quem ora não precisa mostrar que ora. E Deus não está mostrando aqui. Ele conversando com Eliseu, e Eliseu não mostra ele conversando com Deus. Porque particular com Deus é só você e Deus. E no particular com Deus não tem amigo. No particular com Deus tu não leva a tua beste. No particular com Deus você não precisa trazer uma grande multidão. O que Deus marcou com você está no quarto fechado, está no quarto secreto. Eu estou pregando para pessoas nesta manhã que estão até debaixo de guerra, mas não estão arredando o pé do quarto secreto. Ninguém tem visto a sua luta, Eliseu, mas Deus ainda marca lugar para falar contigo no quarto secreto. É no quarto secreto que ninguém conhece as tuas dores. É no quarto secreto que ninguém conhece as suas limitações. Mas há um Deus dos céus que nesta manhã me faz falar isso. Eu sei o que você fala comigo no quarto secreto. 21 dias e Deus não falou nada com Daniel no capítulo 10. Quando Daniel está sozinho na borda do rio Hidekel, a Bíblia diz que Deus falou através de Gabriel com Daniel. Ninguém está vendo, não precisa, eu estou contemplando as tuas lágrimas. Ninguém sabe das tuas dores, mas eu estou contemplando as tuas dores. Eu sei que está difícil, mas fica tranquilo. Enquanto você estiver no ambiente oculto, tem resposta do céu sendo liberada para a sua vida. Morrer no caminho você não vai, porque eu ainda sustento, e se for preciso, eu abalo as montes, derrubo montanhas e abalo a terra. Mas a mensagem que eu quero para a tua vida ainda chega à tua alma. Eliseu não mostra ele conversando com Deus, até porque a intimidade com Deus não se amostra, se vive. Intimidade com Deus não é pautada no quanto de seguidores que eu tenho. Intimidade com Deus não é marcada pelas visualizações que eu tenho no meu Instagram. Intimidade com Deus é marcada no secreto, é no oculto. É lá que Deus revela. É lá que Deus sara as tuas feridas. É no quarto secreto. A Bíblia diz que Daniel recebeu a visita do anjo. Só que pastor Edmilson, foi difícil de chegar a mensagem. Por quê? Porque havia Satanás, o príncipe da Pérsia, fazendo dificuldade para a mensagem não chegar. Mas agora eu vou falar um negócio aqui. Deus tocou em Miguel e disse: Miguel, faz uns dias que Gabriel está tentando chegar na borda do rio, e o príncipe da Pérsia está rompendo a barreira para Gabriel não chegar. Pega a espada e desce. Sabe o que é isso?
ou Satanás sai da frente, ou Deus vai tirar a espada da bainha para descer com justiça, para a mensagem dele chegar para um servo dele. Eu vou repetir: ou os demônios e Satanás saem do caminho, ou Deus se levanta do trono e diz: pega a espada, Miguel, e pode desembaraçar todas as travessas que Satanás colocou no caminho. A resposta vai chegar, mas os demônios vão sair do meio do caminho. Eu estou pregando para alguém que está 1 ano pedindo para Deus falar e Deus não está falando nada. Eu estou pregando para alguém que está 10 meses orando e Deus não falou nada. Mas nesta manhã, o Deus da palavra me usa para você, para lhe dizer: Gabriel, está difícil de chegar, a mensagem está difícil de romper, mas eu estou levantando Miguel. Por quê? Porque ele vai na frente, quebrando o laço, cortando lança, lançando os carros no meio do fogo. A mensagem chega, mas o meu servo não deixa de recebê-la. Gabriel chega e envia a mensagem para Daniel. Eliseu recebe a visita de Deus. Deus revela para Gabriel, para Eliseu. Eliseu agora vai até o povo e até o rei e diz: Senhor, guarda-te por passar em tal lugar, porque os sírios desceram ali. O que é isso que Eliseu está falando para eles? Obedeçam, não a mim, mas a Deus. Porque o primeiro segredo de uma vitória, de um exército, é andar debaixo de obediência. Obedeça que a casa flui. Obedeça que o ministério prospera. Obedeça que vai ter refrigério na alma. Obediência. Versículo 10. O rei de Israel enviou tropas àquele lugar, e o homem de Deus lhe disse, e de que tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem 2 vezes. Ou seja, Deus ouviu e Deus revelou para o profeta. Dá para você entender que o problema não é o rei de Israel, é o profeta que incomoda Ben-Hadad. Versículo de número 11. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria. Chamou os seus servos e lhe disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Na mente do rei da Síria, pastor Edmilson, tem 007 no nosso meio. Deve ter um James Bond aqui, observando e enviando cartas para o rei de Israel, e contando toda o problema do rei da Síria é que ele se movimenta pelas estratégias da terra. Agora, quem tem joelho dobrado não se confia nos estratégias da terra. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele pega cavalos, cavaleiros e carros de ferro. E a Bíblia quebra tudo dizendo: uns confiam em carros, outros confiam nos seus cavaleiros e nos seus cavalos. Mas nós, que não dependemos da estratégia da terra, mas nós que não precisamos estar na mesa para saber do que estão falando da nossa vida, mas nós que passamos o dia inteiro trabalhando para ralar e pagar a nossa conta, nós não precisamos saber de reuniões. Há um Deus dos céus, porque uns confiam em carros, outros confiam em cavalos e em carros, mas nós confiamos e fazemos menção do nome do Senhor. Lá vem Faraó tentando matar 3,5 milhões na beira do Mar Vermelho. Deus abriu o mar e disse: Moisés, passa. Só que Faraó disse: vamos passar também. Se ele passou, a gente pode, mas o que Deus abriu para o povo é só para o povo. O que Deus abriu para nós é só para nós. Mas de repente o mar se fecha, e Faraó e todo o seu exército é marcado pela morte no meio do Mar Vermelho. E detalhe, acabou de sair agora há pouco uma reportagem dos arqueólogos que acharam resto de carros de mais de anos e anos atrás.
ossos de pessoas na profundeza do Mar Vermelho. Porque Deus ainda revela para quem tem estratégia do céu. O rei da Síria perguntava: quem é que está contando? Quem é que está falando? Desde quando quem ora precisa estar mostrando? Desde quando quem ora precisa estar pedindo informação? Fala para mim o problema dela. Fala para mim o problema dele. Fala para mim qual é a crise dele. Quem ora ainda tem intimidade com aquele que revela. A Bíblia diz que Nabucodonosor, no capítulo 2, chamou astrólogo, feiticeiro, caldeu e disse: quem não me dar a interpretação do sonho, matarei. De repente chamaram Daniel, porque Deus só dá revelação para quem ora. Deus não dá pérola para porco, e Deus não se revela para quem não se entrega por inteiro para Ele. Astrólogo entende de astro e de estrela, mago entende de magia, feiticeiro entende de feitiçaria. Agora, quem tem joelho dobrado ainda entende de revelação, porque Deus só dá revelação para quem ora. Não vem com esse negócio de tem um negócio na tua mão. Deus não dá mensagem completa, Deus dá mensagem completa. Eis que eu vejo, fala o que tu está vendo. Porque Deus não dá mensagem completa para ninguém, dá mensagem completa. Tem algum informante no nosso meio, preciso procurar. Quem é dos nossos? E quem é do povo de Israel? O rei se esquece que Eliseu não depende de informante para saber das coisas. Eliseu tem joelho dobrado. Eliseu tem boca no pó. E quem tem boca no pó, irmão, pode fazer a maior armação que for, Deus revela. Eu vou repetir: quem tem joelhos no chão, Deus ainda revela. Ou você pensa que Deus mudou? Ou você pensa que Deus deixou de falar? Ou você pensa que Deus deixou de operar? Ele é o mesmo. Hebreus disse: Ele é o mesmo que foi ontem, hoje e será eternamente. Eu estou pregando para alguém que está debaixo de calúnia, e você sabe que está, porque Deus revela. Porque enquanto tiver joelhos dobrados, tem céus abertos e tem problema revelados. Há algum informante no nosso meio. Versículo de número 12: não, ó rei, meu servo, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas no teu quarto de dormir. Eliseu não está no quarto dele. Só que eu disse que Deus ouviu a estratégia do rei. E agora, Elias, Deus viu. Porque quando um dos seus servos chega para o rei da Síria e diz: não, meu senhor, tudo que tu fala no teu quarto secreto, quando dorme, o profeta Eliseu fica sabendo. Ou seja, não adianta ficar denegrindo a vida de alguém, porque Deus ainda mostra e Deus ainda revela. Não adianta fazer estratégia de morte, porque Deus ainda mostra e Deus ainda revela. Porque quem ora tem intimidade com Deus no secreto. Quem ora não precisa mostrar marcas de joelho. Quem ora tem intimidade com o céu e não depende de informação de seu ninguém. Quem ora, Deus ainda mostra o que estão armando por detrás das cortinas. Lembra de quando Deus levantou Ezequiel? Deus mostrou um buraco no muro e Deus deu ordem: cava, Ezequiel. Era tijolo voando e Deus revelando aquilo que estavam fazendo por detrás dos muros. Aquilo que os nossos inimigos fazem, falam, armam e pensam que vai ficar desse jeito. Deus está dizendo: não, eu estou vendo e eu estou ouvindo, e uma hora ou outra eu revelo para quem ora. Porque quem ora não morre na arapuca
boca de Satanás. Quem ora não para no meio da guerra. Quem ora ainda tem discernimento e ainda tem revelação de Deus para a sua vida. Tudo que tu fala no teu quarto, Eliseu sabe. Na minha simples e rasa conjectura, para encerrar, a minha pergunta é: como é que o servo sabe que Eliseu sabe? Isso é obra divina de Deus. Porque no versículo 12, um dos servos do rei da Síria diz: não, ó rei, não tem nenhum informante aqui dentro. Tudo que tu fala, Deus é incrível, pastor Edmilson. Para mostrar que é Deus na vida do profeta, Deus usa um servo dentro da Síria, olha para o rei e diz: tudo que tu fala no teu quarto. Quarto é lugar de intimidade. Nem todo mundo entra no meu quarto. Se possível for, é da sala para a cozinha e só. Mas quarto é lugar de intimidade. A prova disso é que Jesus disse em Mateus 6: entra no quarto, fecha a porta, porque eu vou me revelar. Quarto é lugar secreto, íntimo. Nem todo mundo entra, nem todo mundo pisa. Então quando o servo se levanta e diz: não, rei, não, ninguém revelou, ninguém contou, ninguém entregou nada. Eliseu. O problema é o Eliseu. O que incomoda é o Eliseu. O que tira a nossa paz é o Eliseu. E é o Eliseu que fica sabendo de tudo, porque tudo que tu fala no teu quarto, ele sabe. E Deus o revela. Versículo 13. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que eu mande prendê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Deus ouviu, versículo 8. Deus viu no quarto tudo. Aí quando chega no versículo de número 14: então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o moço disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. O moço aqui não tem experiência com Deus ainda, mas Deus ainda prepara um Eliseu. E o que eu acho incrível para mim encerrar é que Eliseu está dormindo, pastor Edmilson, e o moço está preocupado. Lembra de Mateus 14? Está todo mundo preocupado, vamos morrer. O vento está batendo, as águas estão entrando no barco, e a Bíblia diz que Jesus está dormindo na polpa do barco. De repente eles vão até Jesus e dizem: Senhor, acorda, desperta. Marcos 4, acorda, desperta. Jesus está tomado de sono, ao ponto que ele se preocupa, corre para um lado, corre para o outro, e desperta. Faz alguma coisa, não deixa com que perecemos, com que morramos. O moço está fazendo igualzinho. A preocupação era somente com os cavalos e os carros. Só que Eliseu dorme, para nos ensinar que quem confia em Deus não entra em desespero, porque Deus ouviu, Deus viu, e agora Deus vai trabalhar. Primeiro segredo de um exército é Deus ouvir. Segundo segredo de um exército é Deus revelar. Terceiro segredo de um exército é Deus entrar na guerra. E eu nunca vi Deus entrar na guerra e perder uma guerra. Deixa eu abrir um parêntese. Essa guerra do casamento, Deus está vendo, Deus ouviu, e Deus hoje desce para guerrear na guerra. Esta luta no teu trabalho, no teu interior, na tua alma, Deus ouviu, Deus viu, e Deus está trabalhando. A Bíblia diz que quando Eliseu se desperta, ele abre a boca. Olha o que Eliseu fala: ô moço, maior é o que está conosco
do que aqueles que estão com ele. Eu lembro de Paulo, quando Paulo, no crivo da revelação, ele abriu a boca e disse: maior é o que está conosco do que aqueles que estão lá fora. Então nessa manhã entenda que ainda que se levante um exército inteiro, tenha o primeiro segredo, é Deus ouvir. Tenha o segundo segredo, é Deus ver. Tenha o terceiro segredo, é Deus entrar na guerra. E quando Deus entrar na guerra, Ele não entra para perder. É por isso que Ele mesmo disse: quando o Espírito desceu, encheu um levita chamado Jaziel, em 2 Crônicas capítulo 20. Quando Josafá abriu a boca e orou, a Bíblia diz que Jaziel se levanta, olha para o rei, para o povo e diz: ouve tu, rei Josafá, e vós moradores de Jerusalém, essa peleja não é vossa, esta peleja ela é de Deus. E outra coisa, quem vai pelejar é Ele. Enquanto você descansa, Ele guerreia. Enquanto você luta, Ele guerreia. Enquanto você dorme, Ele fecha as sepulturas. Enquanto você descansa nele, Ele cuida dos mínimos detalhes da sua vida. Você não precisa se descabelar: vou morrer, vou parar. Não, se tu descansou nele, deixa que quem vai na frente guerreando agora é Ele. Então que nesta manhã o Espírito da graça de Deus possa ouvir, ver e entrar na sua guerra, no nome de Jesus. E nos últimos minutos que restam, esse livro, como o pastor Edmilson Marinho falou, é um livro que tem 6 capítulos, 105 páginas. Aparentemente um livro pequeno, mas as letras dá para enxergar normalmente. Já foram vendidos 285 livros aproximadamente. Ainda tenho 100 e alguma coisa na minha casa, e está chegando aproximadamente uns 800 a 1.200 livros em fevereiro. Se você deseja, fale comigo no nome de Jesus. Eu agradeço, pastor Edmilson, a minha oportunidade, no nome de Jesus. O salmista diz: